gente! Estamos começando mais um episódio da segunda temporada do Papo Jovem Podcast. Estamos hoje com um convidado super especial, né, João Marcos? Com certeza, o cara é fera e tem muita coisa pra passar pra gente aqui hoje, viu? Isso aí, Ricardo Benevenuto. Tudo bem com vocês? Prazer em conhecer Prazer. vocês. Eita, tô até bagunçando o negócio aqui já. Muito bom estar aqui, muito bom participar com vocês desse tempo, poder servir vocês e trocar uma ideia e conversar um pouquinho e servir o reino de Deus, que é sempre muito bom. Ai, Isso com aí. certeza. Com certeza vai ser um tempo muito precioso. Tem muita coisa pra passar pra nossa galera de casa, não tem, Samira? Com certeza, com certeza. E eu já quero saber sobre o que você está fazendo agora no momento. Já se apresenta, dá um panorama geral pro pessoal. Muito bem. Quem é Ricardo? E o que Quem ele é faz? Ricardo? Meu Deus, quem Onde é ele se Ricardo? esconde. Onde se esconde? O que ele Como alimenta? vive? O que se alimenta? Bom, eu sou um capixaba do Espírito Santo, nascido no interior do estado, na cidade que mais fabrica gente bonita no estado, que é Pedro Canário, uma cidade Olha só. pequenininha, 30 mil habitantes. Sou filho de uma alagoana com baiano, que se conheceram em São Paulo e me tiveram no Espírito Santo. Meu Ah, Deus. rapaz. Brasil tá ali, né? Aquela mistura. Brasilidade legal aí no Brasilidade, negócio. legal. Tenho 34 anos, sou casado com a Jéssica Martins, coordenadora da Juventude Batista Brasileira. Servimos a juventude como um todo. Eu estava servindo e pastoreando a juventude da PIB de Vitória até o ano passado. Pastorei a juventude da PIB de Vitória durante 3 anos. E desde janeiro deste ano, eu estou em Brasília, me mudei para Brasília, para coordenar o programa de universitários da Life Shape Brasil. Então, me mudei no dia 6, não, no dia 5, no dia 6, já comecei a trabalhar, já comecei a labuta ali, e tem sido um tempo muito especial, um tempo muito bom. Pastor, mas antes disso, lá, quando você estava pastoreando a juventude da PIB de Vitória, Isso. você teve muito contato com a parte de universitário, já trabalhava nesse sentido, tinha algum outro projeto? Sim, eu trabalho com essa área e lido com essa área já há um tempo. Desde quando eu fui para a cidade chamada São Mateus, que é uma cidade onde a gente tem um polo da UFES, lá no Espírito Santo, que é a Universidade Federal do Espírito Santo. E ali eu frequentei a PIB de São Mateus, não tinha jovem algum, para não falar, tinha poucos jovens, assim. E aí eu cheguei na igreja e o pastor da igreja pediu minha ajuda para ver se a gente conseguia trazer mais jovens para frequentar a igreja, para fazer parte da igreja. Essa igreja ela está localizada bem no centro da cidade, do lado da rodoviária, do lado da praça da cidade, uma localização muito estratégica. E aí a gente começou o trabalho com a comunidade, a gente começou um trabalho de acompanhamento na universidade, então todo início de ano letivo a gente fazia um café da manhã para os alunos que estavam chegando. Naquele café da manhã a gente já separava locais onde eles poderiam morar, casas que estavam alugando, né, Então vocês davam todo o repúblicas, suporte ali que eles Uau. precisavam. todo o suporte. Legal. Então, em pouco tempo, assim, coisa de um ano, a juventude passou de 4 para 60. Olha. E a maioria desses jovens faziam parte da UFES, que vinham de outros lugares. A gente tem gente de Rondônia que veio, de Minas, de São Paulo. Então eles se concentravam ali e começavam a frequentar a igreja. Eles já vinham de outras igrejas, mas para não ficar, né, sem congregar, eles ficavam na PIB de São Mateus e foi um trabalho muito legal. Então, desde lá, eu tenho me preocupado muito com o universitário, a forma como o universitário é abordado, como a gente pode trabalhar como igreja local para o universitário, como a gente pode servir, como a gente pode capacitar o universitário para que ele não seja apenas um membro, mas que ele possa ser também um missionário aonde ele está ali. E aí Deus foi trabalhando isso no meu coração e hoje eu estou diretamente ligado, focado na área de universitários lá na Life Shape. O que você tem visto aí de diferença? Quando trabalhava na igreja e agora na Life Shape? Bom, vamos colocar aí pelo menos uns 7 anos de diferença, assim. Hoje, eu acho que a gente tem focado um pouco mais, tem tido um olhar mais sério para o universitário. Porque antigamente a gente dava o suporte como igreja local, mas não era nada tão direto, tão efetivo. Eu acredito que hoje as igrejas estão despertando, virando uma chave
para que possa alcançar o universitário de forma mais efetiva. Hoje a gente tem diversos grupos que trabalham com o universitário, a CRU, a ABU, que são grupos fantásticos. Aqui em Palmas tem, né? Tem, né? Vários que a gente já viu. Que legal. São grupos fantásticos. Eles abençoam muito a questão do universitário ali nos campos. Mas eu não posso tirar a responsabilidade da igreja local. A igreja local que precisa estar ali de forma Quem efetiva. geralmente está sempre muito direto, né? Quem tem mais contato ali de vida com eles é sempre estar ali na igreja local. Tá ali na igreja local. Então eu tenho percebido essa mudança da igreja local, dos ministérios de juventude, tendo um olhar mais efetivo, mais preocupado, mais estratégico para o universitário. E estando presente ali nas universidades, nos campos, não só como grupos de apoio, como grupos missionários, mas como a igreja local. Entendeu? Ricardo, mas a gente falou, né, sobre a questão de você estar servindo hoje na LifeShape na área dos universitários, mas explica pra galera de casa o que é a LifeShape, Legal. né, como ela funciona, como é que, né, se tem outras áreas da LifeShape ou ela funciona só com universitários, explica pra galera de casa pra gente entender. Legal. A LifeShape é uma organização cristã. Nós estamos focados em levar capacitação de liderança cristã, liderança servidora para o Brasil. E nós trabalhamos hoje com 3 frentes, levando liderança cristã para profissionais cristãos, jovens universitários e pastores. A LifeShape nasceu no coração de 2 missionários americanos que estiveram aqui no Brasil há décadas atrás e encontraram esse gap, essa falta de liderança cristã dentro dessas frentes, dessas 3 frentes. E aí eles resolveram trabalhar com isso diretamente. Então hoje nós temos esses 3 programas. Então um programa de pastores, a gente tem um Bálsamo, que é um acampamento de pastores, que foi, para além de acampamento, foi para mentoria agora. O LDA, que é o Líderes do Amanhã, que são para pastores novos no ministério, que fazem todo o acompanhamento. Para a parte de profissionais, nós temos o Gestão e Liderança, que é um treinamento fantástico, assim. Então, se você é empresário cristão, né, você tem ali como se desenvolver. E a parte de universitários, que é a parte que eu coordeno, faz toda a parte de liderança cristã durante alguns anos. Em Brasília, o curso funciona em 3 anos. Nós trabalhamos Lidere-se, Lidere Outros e Lidere Equipes. Então, durante 3 anos, o aluno ele vai se capacitar e a gente vai potencializá-lo para que ele possa sair da LifeShape já preparado para liderar como Jesus liderou. Porque hoje a ideia é que você, para alcançar um cargo maior, um cargo de liderança, você sempre tem que ser servido. Nós não passamos essa ideia. Para que você possa alcançar um cargo maior, se desenvolver, você precisa servir, saber servir. Então, hoje o aluno ele entra, ele vai ter um conteúdo fantástico. As nossas aulas em Brasília são uma vez por mês, sempre no primeiro sábado do mês. Ele entra às 9, só sai meio-dia. Fora as aulas, nós temos a temporada que acontece em janeiro, onde eles podem colocar em prática tudo aquilo que eles estão aprendendo durante o ano ali no curso. E aí vem alguns parceiros nossos dos Estados Unidos, e a gente faz esse intercâmbio, a gente serve em alguns parceiros como Cristolândia, Projeto Viver, algumas igrejas que têm alguns projetos sociais. Então os nossos alunos, eles executam todo o projeto. E aí durante janeiro também a gente tem 3 acampamentos. 2 acampamentos de adolescentes e um acampamento de crianças que eles lideram, eles executam. Meu trabalho é fazer só o backstage ali, cuidar dos relacionamentos, estar por perto, ver a dinâmica, mas eles que fazem absolutamente tudo, com tudo aquilo que eles recebem durante o curso. E aí, junho e julho, nós temos a Semana Divertida, que são semanas que nós servimos igrejas locais, dando capacitação e acampamento para crianças. E aí os nossos alunos também executam isso daí. Então, toda essa parte de liderança, a gente sempre coloca a teoria, que é super importante, mas a prática, porque é ali na prática que a gente consegue entender de fato se a gente aprendeu ou não. Mas tem sido um tempo abençoador na nossa vida como organização,
mas também na vida dos nossos jovens. E aí, do ano passado para cá, a gente formou mais uma turma em Vitória agora. Minha Vitória linda, minha Vitória amada, que saudade. Mas nós formamos a primeira turma em Vitória. Uhum. Esse ano nós estamos na turma 2 lá em Vitória, com 36 alunos também. Então a gente começou a expandir já o programa de universitários, está sendo bem legal. Mas como funciona? Tipo, a base da Life Shape é em Brasília. A base é em Brasília. Aí tem uma filial lá em Vitória? Ou não? Não, Tipo, os professores vão pra lá. são só, é só o programa de universitários, que nós temos uma entendi. turma lá, entendeu? A nossa base, o nosso centro é em Brasília, e aí a gente tem alguns parceiros fora, em outros estados, que recebem os nossos programas. Então, por exemplo, o Gestão e Liderança já foi para o Nordeste, já rodou para o Norte, agora nós estamos em Vitória com o programa de universitários, o Bálsamo já rodou para o Nordeste. Então, sempre que a gente tem uma demanda na igreja local, numa organização, a gente vai lá e supra essa demanda com algum programa nosso. Entendeu? Entendi. E online, tipo, de forma remota, tem algum Nós curso, temos um alguma coisa? projeto para transformar o nosso conteúdo também em EAD. Que aí a gente vai conseguir alcançar mais pessoas, entendeu? Então, um projeto que a gente está já trabalhando nisso é transformar todo o nosso conteúdo da parte universitária, de pastores, em EAD. Então, qualquer lugar do Brasil, a pessoa vai conseguir acessar isso e também fazer parte dos nossos programas. Entendi. A parte do. Vamos voltar para a parte dos universitários, né? Show. Focando aqui nessa galera que tem sido preparada. Eles vão, né? Passam ali esse período com vocês. Eles geralmente já são ali universitários, estão dentro das faculdades e isso já gera algo prático dentro das universidades, ou eles se preparam antes e depois eles vão? Como é que funciona essa dinâmica aí deles lá com a Life Shape, Sim, né? E sim. diretamente nas universidades? Geralmente, eles estão no primeiro período, né, da faculdade. Então, o nosso programa... Qualquer curso que tiver Qualquer fazendo. curso, qualquer curso. Ele começa com 17 anos, né, o mínimo de idade, e vai até 24. Então, geralmente, a galera entra já no primeiro semestre ali da universidade. E é muito legal poder acompanhar o desenvolvimento deles durante o curso. Porque geralmente eles entram já tendo uma base, porque querendo ou não, cara, quem é de igreja já é diferenciado. Já sabe montar cronograma, já sabe fazer eventos, já fala melhor, né? Mas é muito legal poder perceber o desenvolvimento deles durante o programa. Que você vai entendendo que eles vão colocando em prática aquilo que eles aprendem no curso, na faculdade, no estágio, na vida, né? Porque a ideia não é só passar o conteúdo por conteúdo. Mas é potencializar essa galera, para que eles possam servir, para que eles possam se destacar ali onde eles estiverem. Então, eles entram um pouco assim crus, e aí vão se desenvolvendo, vão amadurecendo, vão crescendo, e quando a gente menos espera, eles estão terminando o curso, mas já estão galgando um lugar, uma vaga superior, já estão tomando conta de alguma parte bem maiores. Então, eles têm feito esse acompanhamento da faculdade e esse desenvolvimento de vida, de carreira, de profissão durante o curso. Legal. E pode falar. Não, pode ir. Vá. Primeiras mulheres. Gilmar, fala, por favor. Mas assim, pensando, né, continuando nessa, eu acho muito interessante. Eu, por exemplo, não tenho curso superior, a não ser o curso de Ministério Pastoral, que estou quase concluindo. Então, Legal. não conheço tantas realidades dentro das faculdades. Mas ouço muito falar, Ricardo, sobre essa questão de, muitas vezes, as nossas universidades, por anos, elas se tornaram, como a gente pode colocar em uma frase que eu já ouvi, cemitérios de crentes, né? Aham. Alguns a gente já até ouviu, assim, algumas pessoas falarem, não mande seus filhos para as universidades, Sim, porque já lá eles vão ouvi isso. destruir a sua fé e vão Eu já acabar, ouvi isso. né? E eu percebo que talvez, e aí você vai me confirmar ou não, a Life Shape também traz esse entendimento para essa galera lá dentro, firmando os passos deles naquilo, porque quando a gente vai para a realidade das universidades no nosso país, sejam elas públicas ou particulares, a gente vai ter um confronto de fé, Sim. né, Grande, ali real viu? e enorme, né? Então a Life Shape Uhum. também tem esse preparo para esses meninos e meninas que entram nas universidades e que vão enfrentar esse tipo de problema. É vamos dizer assim, um viés pelo qual a Life Shape Universitários trabalha para auxiliar nessa área também? Sim. Eu tenho para mim que, assim, a nossa dificuldade, ela não está, e aí é uma fala que eu tenho, que gera um pouco de polêmica, assim, mas eu sustento.
a nossa dificuldade não está na universidade. Porque, querendo ou não, a universidade não é um campo diferente de qualquer outro campo. Não é diferente, entendeu? Você vai chegar no trabalho, vai ter a mesma Você coisa. vai ter a Não, mesma coisa, Não vai mudar a mesma muito. dificuldade, o mesmo problema. Talvez a nossa dificuldade esteja em preparar os nossos adolescentes e os nossos jovens para a vida. Talvez essa seja a dificuldade que a gente encontra. Em como que a gente está preparando os nossos jovens e adolescentes para a vida. Porque, assim, de fato, nós temos uma queda, uma saída, um êxito muito grande quando a galera entra na universidade, Sim. não é? Mas por quê? A gente já tentou entender o que está acontecendo, por que isso acontece, porque, querendo ou não, eles passam a maior parte do tempo ali. E aí entra trabalho, entra pressão, entra um monte de coisa, mas As as amizades. Mas como que a gente está agregando na vida dessa galera? O que a gente está fazendo para que essa galera entenda que de fato ali é pra gente se preocupar, mas não é pra gente se perder, entende? Então eu acho que o trabalho da igreja local é esse, é fortificar a juventude para que a juventude saiba que, beleza, é um campo, é mais um local. Eu preciso ter minha fé sólida para que eu possa encarar isso tranquilamente. Onde que a gente entra nisso? Além de toda a parte de conteúdo, de acompanhamento, de liderança, a gente trabalha para a igreja local. Né? A gente não compete com a igreja local e nós falamos que nós não somos igreja, nós somos uma organização. Então, o trabalho do programa é ofertar um conteúdo de liderança, mas também pastorear os nossos jovens que fazem parte da Life Shape. Então, quando eu estava para decidir, né, ali, se eu ia, se eu não ia, orando ao Senhor e tal, eu falei, olha, se for uma organização por organização, eu prefiro não ir. Ficar onde estou. Eu prefiro ficar, porque eu sou pastor, eu tenho isso claro no meu coração. Mas aí, né, o Heber falou, cara, eu preciso de alguém que pastoreie também a galera. Entendeu? Então a gente tem feito esse trabalho de ofertar o conteúdo, de passar todos o nosso cronograma, né? Tudo certinho, mas também fazer o acompanhamento com a galera. E aí eu percebi que não muda absolutamente nada de uma igreja local. Os problemas são os mesmos, as questões são as mesmas e tal. Só que agora o meu trabalho é em conjunto com a igreja local daquele jovem. Então eu vou chamar para conversar, para tomar um café. Eu amo tomar café, gente. Meu gabinete é com café. Então, deveríamos ter providenciado café. Tá tudo bem, sem problema. Acabando aqui, a gente vai para o café. Por favor. Mas eu chamo para tomar um café, eu quero entender a realidade, eu quero entender como que tá o relacionamento com a igreja local, como que está a espiritualidade daquele jovem, como que está na faculdade, quais são os problemas, as questões. E aí a gente faz um trabalho em conjunto com a igreja local, para que a gente possa, no bom sentido, fechar o cerco e ter um cuidado mais próximo com aquele jovem. Então a gente se preocupa muito como a vida acadêmica deles está, não só questão de nota, mas como os relacionamentos deles estão. Então, por exemplo, todo sábado, antes da aula, a gente tem um tempo devocional, a gente faz um culto. É um culto, entendeu? A gente tem louvor, a gente tem palavra, a gente tem reflexão, porque a gente entende que nós temos também uma responsabilidade espiritual com a galera que tá ali com a gente. Entendi. E você só vai saber mesmo da realidade tendo relacionamento com o jovem. Exatamente. Porque quantos jovens entram na faculdade e a família acha que tá um mar de rosas. Maravilhoso. Mas quando você vai ver as amizades, os lugares que você tá frequentando junto com os amigos da faculdade, a realidade é outra completamente diferente. Exatamente isso. Se a gente não tiver tempo de mesa com a galera, se Não a gente descobre. não tiver um tempo de qualidade, falar, hein, e aí, como é que tá a tua vida? Como é que estão as coisas? Não adianta. A galera vai colocar uma máscara de que tá tudo bem, vai virar aquele crente CLT, né? Domingo, 9 horas da manhã, vai lá, bate Bate o ponto. cartão, dá 11 horas, bate de novo, vai embora pra casa e acabou. Mas se a gente não tiver esse tempo intencional com a galera, de chegar, de querer saber mesmo como está o E às vezes a coração. pessoa nem esconde. Tipo assim, Sim. ela tá disposta a contar pra você exatamente a realidade que ela vive, só que ninguém pergunta. Sim, não tem ninguém pra Ninguém acompanhar. olha, né? Ninguém consegue olha pra olhar. isso. Ricardo, dentro disso, por exemplo, a Life Shape hoje ela tá concentrada ali em Brasília e uma turma hoje em Vitória. Isso. Mas a gente sabe que o nosso Brasil ele é muito grande e a Life Shape
com fé no nosso Senhor Jesus Cristo, vai alcançar Amém. vários lugares, né? Porque esse eu creio que é o objetivo da Life Shape. Sim. Mas nós ainda temos muitas cidades que nós chamamos de cidades universitárias, né? Com um número enorme de universidades que ainda não conseguem ter o trabalho da Life Shape. E na nossa conversa a gente consegue compreender, e o entendimento que a gente precisa ter é que a grande responsável para que os alunos eles entrem nas universidades e não se percam ali, querendo ou não, é família Sim. e igreja, Sim. né? Mas pensando no nosso lado aí, igreja, na galera que vai ouvir o nosso podcast, que é líder de juventude, pastores de juventude, como é que nós podemos usar, que estratégias nós podemos ter para trabalhar exatamente isso na nossa juventude, né? Nós, com certeza, quem ouve os nossos podcasts, quem vai assistir os nossos podcasts, são jovens que lideram suas juventudes, que lideram pequenos grupos, que são pastores, né? Como é que a gente pode, né? E aí a gente trazer esse trabalho, vamos colocar assim, né, para consolidar essa geração, para que eles entrem nas universidades preparadas, já que nem todo lugar a gente ainda não consegue ter uma Life Shape para fazer esse preparo. Legal, legal. Se você quiser saber mais, vai lá no Conjubato, vai ter uma oficina sobre isso. Mas, cara, é muito bom, assim, essa... Na verdade, nós estamos falando do futuro. É isso. Nós estamos falando do futuro. É isso. Se você não foi no Conjubato, você perdeu. Já perdeu. Você já perdeu. Cara, pelo amor Vá de Deus. no próximo, tá? E fique de olho nas inscrições. Tá em pecado, irmão. Mas é bem legal a gente pensar nisso, porque o Ministério de Juventude é um ministério extremamente amplo, né? Dentro de uma faixa etária, nós temos vários mundos. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é como ter um ministério que seja organizado, porque aí a gente consegue dar foco para as áreas certinho. E a área de universitários é uma área que exige atenção, mas não exige tanto evento. Por exemplo, não dá para você trazer a pegada dos adolescentes para a galera universitária. Sim. Esquece, irmão. A galera tem trabalho para fazer, tem seminário para apresentar, tem isso, tem TCC, tem aquilo. Não adianta. Então não tem como você, por exemplo, lançar um culto universitário a cada 15 dias. Vai flopar, a galera não vai, acabou. O que eu acredito, Ou fazer assim, culto durante a semana. Nossa igreja, a gente tá assim tentando. Ai, jovens no culto de oração não vão, porque é dia de segunda-feira, semana. chama a galera Não pra ir no vão. culto de segunda-feira. não tem É. como. Eu já vi igreja, jovem. cara, que tinha culto de jovens, de universitários, 11 da noite. E a galera ia. Eu achava fantástico, assim, porque a galera saía da Nossa, faculdade boa e tal. sacada essa. Só que é aquele negócio, é a realidade para aquele Bem lugar, específico, bem né? específico, Uhum. entendeu? Mas eu acho que é entender a realidade, mas acima de tudo, é ser intencional nas relações. É ser intencional nas relações. Eu acho que a gente precisa ocupar os espaços onde os nossos universitários estão. E quando eu falo ocupar, não é quebrar porta, derrubar muro, não. É você estar presente como igreja local, como ministério, como pastor, como ministro, aonde os seus jovens universitários estão. Então, a gente tem o trabalho hoje, por exemplo, da CRU, da ABU, como a gente falou, que é fantástico. Será que a gente está tendo uma ligação com esses projetos? Será que a gente está fazendo um link do nosso ministério com esses projetos? Entende? Como que a gente está no acompanhamento dos nossos universitários? De tempo de mesa, de discipulado, de pequeno grupo. Porque entendendo que essa galera tem uma rotina extremamente fechada, difícil e tal, como que a gente pode ofertar como igreja local um tempo para que eles possam congregar, um tempo para que eles possam participar de um pequeno grupo. Então é organizar o ministério de acordo com a demanda que essa área exige, entende? Mas, acima de tudo, cara, e aí eu sou, assim, defensor total, nós precisamos ter tempo de intencionalidade com essa galera, sabe? Se a gente não tiver... Vou ser polêmico aqui no que eu vou falar, hein? Se a gente tiver... Quanto mais a gente tem tempo de gabinete, presença ali, não vem aqui na igreja, cara, não vai rolar. Pô, marca um café, vai lá pro campus do cara, entendeu? Ó, que intervalo de aula que você tem? Ah, eu tenho... das 1 às 2h30 eu não tenho aula. Beleza, eu vou lá no seu campus pra gente trocar uma ideia. Eu quero entender a realidade que você vive. Eu quero saber como é que é lá no seu curso, o que você tá passando e tal. Então, se a gente continuar com essa ideia de gabinete, de trazer e tal, a galera vai ter dificuldade. Então é melhor a gente ir, a gente sair, né, da nossa poltrona, do nosso gabinete, correr atrás da galera, porque eu acho que dessa forma a galera vem mais fácil. A gente
encontra um lugar seguro, sabe? Um lugar mais acolhedor. E aí eu não tô falando só de parede, tô falando de congregação, eu tô falando de você acompanhar de coração. É disso que eu tô falando, sabe? Então, essa galera tem uma particularidade que só vai ser vencido com intencionalidade. E assim, eu não sei o que você pensa sobre isso, mas muitas vezes eu acho que o jovem cria na mente dele caixinhas, sabe? E aí parece que pra ele a igreja não conversa com a universidade, que Exatamente. não conversa com a família, que não conversa com os amigos, com os esportes. E aí eu acho que isso até quebra essa barreira, Uhum. né? Faz ele pensar, nossa, ó, meu pastor tá aqui na igreja, meu líder, meu amigo da igreja tá aqui também. E aí ele começa a se sentir tipo, não, isso faz parte, Faz tudo parte. faz Que a parte da igreja minha vida. pertence É o muito todo. mais E eu àquele preciso ser espaçozinho igreja aqui pequeno, né? também. Isso. Isso, exato. Porque muitas vezes ele chega lá e não tem referência. Isso. Aí é que tá uma palavra-chave, referência. Referência. E aí, não adianta. A gente pode ter ministérios com um calendário extremamente cheio, a gente pode ter paredes de luz, telão e tal. Cara, o que muda a realidade de um jovem é referência e relacionamento. É isso que muda a realidade, entendeu? É você, de fato, como você falou, pô, que legal, meu pastor tá aqui. Meu pastor tá querendo saber como que tá o meu curso, como que eu estou lidando com o desafio da faculdade. Pô, ele veio aqui no meu campus, se olhou preocupou pra de mim ver como é que aqui. tá, entendeu? Porque, cara, a galera sofre pressão, sofre. Mas vai sofrer pressão em qualquer outro lugar. Ele vai formar, ele vai para um trabalho, vamos colocar aqui, tá? Secular, e ali ele vai trabalhar do lado de uma pessoa que é de uma religião diferente. E aí, o que ele vai fazer? Mudou? Não, continuou a mesma coisa. Só que com esse acompanhamento, com esse cuidado, ele vai começar a falar, não, peraí, a vida cristã, ela não é separada por caixinha, ela é um todo, entendeu? Então eu não vou fechar a minha caixinha aqui da igreja enquanto eu abro a da universidade. É a mesma coisa. E aí colocar os nossos ministérios também para jogo. Então, pô, será que a gente está alcançando também as universidades com os nossos ministérios? Ou a gente está querendo que a galera lá da faculdade venha para a nossa igreja, participe do nosso culto, entende? Então, talvez recalcular a rota e entender que a igreja local ela é muito mais sobre ir atrás do que trazer e reter, entende? Legal. E isso é muito. Uma coisa que você falou me chamou a atenção, que é quando você fala assim que a questão com a juventude é sobre referência e relacionamento, né? Porque todo jovem está realmente em busca dessa questão, dessa referência, né? A gente está nessa fase de construção, né? Falando ali dos 17 para os 24, 25 anos, né? E é um período que tudo muda muito É rápido. tudo muito turbulento Muito rápido. na mente, né? E Muito. tudo mais. Então, assim, E quando a gente tem uma referência, né? E quando a gente tem relacionamento, isso muda muito na nossa vida, nessa concepção, né? E tirar essa ideia realmente de sentar nos gabinetes, sentar dentro das igrejas, mas mostrar para eles que, poxa, a igreja também tá lá, a igreja também pisa no chão da É universidade, fundamental. né? Isso é fundamental. E também trazer para essa galera o entendimento de que sim, a fé e o conhecimento, a intelectualidade, elas precisam caminhar juntas, Juntas. né? Sim. Porque eu acho que durante muito tempo a gente também separou isso que não precisava ter separado. Eu imagino, né, que eu sou novo, tenho 25 anos, então assim, eu vejo muita gente falar assim, lá atrás era assim, digamos que eu tô pegando a rapinha do que tem mudado, glória a Deus por isso. Mas a gente vê que eu olho algumas coisas que eu já escutei de pessoas que tiveram mais experiências nessa área, do quanto separaram-se realmente a ideia Sim. da faculdade, do intelecto, do estudo, da razão daquilo que é fé, Sim. né? Sendo que, na verdade, elas nunca precisariam ter separado, né? A questão é consolidar e dar uma base, dar um relacionamento e uma referência para que eles possam realmente, essa geração, a nossa geração, ela possa não se perder por qualquer coisa que vai aparecer, Isso. né? Não vai se perder por qualquer ideia simples que às vezes nos tira, nos balança a nossa fé ali nesse contexto. Não, e isso é muito interessante porque, olha, eu formei em universidade pública, né, em universidade federal. E pra você ter ideia que os melhores professores não eram cristãos. Uhum. Eram os professores mais simpáticos, mais acolhedores, eram os professores que davam mais atenção, que mais conversavam com a gente. E já os professores cristãos, gente, era uma vergonha. Teve professor meu, quando eu descobri que era crente, eu fiquei assim, gente, não é possível. Como Não é assim? possível, porque olha,
É o professor que qualquer coisa ele mete um atestado. Ele falta mais do que tudo. Uma coisa que ele menos faz é dar aula. Quando ele dá aula, ele dá metade da aula e vai embora. Às vezes é o mais incompreensível diante Da sua da realidade das dificuldade. pessoas, né? Ali Isso. no contexto. É um professor que não tá ali preocupado realmente com o seu conhecimento, com a pessoa, né? Porque aí ele chega lá, não vou passar o meu conteúdo, mas ele não tá se importando com a pessoa que vai aprender. Sim. E aí acontece exatamente isso. A referência que se cria é do professor que é legal, que não compartilha da mesma fé que você, que pelo contrário, na maioria das vezes vai completamente contra, né? Tem uma fé muito diferente, não crê em Deus, nada do tipo. Sim. Sim. E aí se distorce. Aí o pai em casa, ou o líder na igreja, eu não sei o que aconteceu com fulano. Né? E aí as nossas igrejas estão cheias aí de professores universitários que podem nem estar pensando nisso, né? Não usam da sua profissão como ministério. Exato. A gente fala muito em formar pastores, ministros, missionários. E aqui eu não estou tirando mérito. A gente precisa mesmo se preocupar com os vocacionados dentro das áreas ministeriais e tal. Só que a gente também precisa formar cristãos advogados, cristãos médicos, né? Ou médicos cristãos, mas pessoas que entenderam que a sua vocação é dentro de uma área específica, mas que a vida dela está baseada na palavra. Sim. Entende? Eu ia lançar como se fosse uma pergunta, isso que você já traz até a resposta antes de eu perguntar, né? Porque o trabalho com universitários, ele vai uma gama muito grande de futuros profissionais, Sim. né? E a expectativa, por exemplo, imagino da LifeShape, que seria a minha pergunta que você já respondeu, é transformar realmente profissionais ministros dentro das suas áreas, Isso. né? E se a gente pensar na importância disso, por exemplo, a gente está dizendo assim, eu preparo um cara aqui muito bem, um advogado, por exemplo, um rapaz, Vocês uma recebem moça... muito esse tipo de profissional, assim, liberal? Sim, bastante. Lá no LifeShape? Bastante. Por exemplo, um rapaz, uma moça que tá ali, começa numa universidade de Direito, né? E ele vai fazer todo o percurso com vocês ali. E a gente pensar nisso de maneira, por exemplo, evangelística, né? Eu amo o viés evangelístico, o viés de propagarmos o reino de Deus aonde as nossas mãos, os nossos pés estiverem, seja em qualquer direção, seja ministerial, seja profissional. Legal. Então, se a gente, né, nesse sentido, você tem ali um trabalho muito consolidado com esse cara, né, com essa mulher, com essa moça, que ela vai se preparar muito bem preparada, ela vai ser uma profissional de excelência e ela vai entender que ela é uma advogada pro reino de Deus. Isso aí. Né? Essa então é a ela vai ideia. lá naquele campo não mais universitário, agora falando lá na frente, né, no campo profissional, ela vai ser realmente uma mulher ou um homem de Deus que vai ser justo, Sim. né, vai mostrar Cristo através da profissão dela e vai fazer com que outros conheçam, né, Cristo. Eu imagino que talvez, com toda certeza, na verdade, essa é a expectativa da LifeShape Universitários nesse sentido. Essa é a ideia. Todo o nosso conteúdo, ele é de liderança servidora. Então, se você abrir as apostilas, né, os nossos textos, você vai encontrar conteúdo que vai falar sobre a comunicação no mercado de trabalho, como se portar, temperamentos e tal, mas o todo é liderança servidora. Legal. Então, todo o nosso conteúdo ele vai ter textos bíblicos, embasamento bíblico e tal, estudos de caso, porque a gente acredita nisso, que a gente está formando um profissional que ele vai ter o caráter de Cristo. Legal. Entende? Nós estamos formando uma pessoa que, dentro da área que ela escolheu trabalhar, ela escolheu estudar, ela vai ter o caráter de Cristo. E a partir dali, a gente vai conseguir desenvolver outras pessoas. É uma frase que a gente usa muito, né? Transformar discípulos em líderes e líderes em discípulos. Porque aí a gente consegue ter essa máxima de que as pessoas não são uma caixinha separada. Não, ela tá pro mundo. E ali ela vai carregar a luz, ela vai ser sal, ali ela vai abençoar as pessoas, tendo um modelo de liderança servidora. Legal. E não adianta, gente. No mundo de hoje, as pessoas se destacam. Elas se destacam. Mercado de trabalho, cara, direto, acontece de locais altos do poder público, de empresas ligarem pra gente, falando, olha, a gente quer uma indicação de vocês, porque a gente sabe a seriedade que vocês tratam, entendeu? A gente sabe que os alunos vão sair formados, né? Vão sair com caráter e tal. Então isso pra gente é muito legal.
Então a gente está conseguindo alcançar o nosso objetivo trabalhando com liderança servidora, trabalhando com uma palavra e potencializando esses jovens para a vida, não só para o ministério, não só para a igreja local, mas para a vida. Para a existência deles, Dele. enquanto estiverem em vida. Isso é tão legal. Quando a gente vai olhar para. E você falou isso lá no início, né? Que o modelo que vocês utilizam é a vida de Cristo, para que eles realmente sejam um reflexo de Cristo. E a liderança de Jesus, em todo o seu caminhar, foi uma liderança de servir. Sim. Né? Foi uma liderança servidora. Eu tenho tido algumas experiências com relação a essa questão de servir. Não só agora no último ministério que eu tenho liderado, mas também em outras ocasiões onde eu pude estar liderando juventude, hoje liderando a igreja, né? Essa questão, às vezes, do quanto as pessoas elas se assustam quando você simplesmente serve sem esperar algo em troca, né? E uma das coisas que eu gosto muito de fazer na vida, isso tem sido muito legal e eu acho fantástico quando a gente leva isso para o âmbito profissional, que é isso que a LifeShape Universitários tem frisado, né? Porque eu tenho visto isso de maneira prática no ministério, o quanto isso tem sido feito a diferença para mim, né, ao redor. Né? Quando a gente chega na galera, seja jovem, seja as pessoas mais velhas, e a gente simplesmente serve, sem esperar que eles vão devolver algo pra gente, né? Sem ter essa expectativa, as pessoas hoje se assustam com isso, né? E eu, particularmente, tenho utilizado isso de maneira muito evangelística, digamos assim, né? Tem sido bem interessante algumas experiências que eu tenho vivenciado e ver que isso ser levado para o âmbito profissional é fantástico. Por quê? Voltando para os profissionais, né? A gente também tem uma demanda muito grande, como a Samira falou, de professores e tudo mais, e a gente vê o quanto é ruim a gente chegar no lugar, seja por um profissional, e ser mal atendido, né? E quando a gente vai pensar nisso, né? Poxa, como é relevante a gente pensar em formar profissionais que simplesmente no seu comportamento eles vão mostrar Cristo. Exatamente. Né? Simplesmente no agir, simplesmente no atender, no abraçar. Eu tava lendo, foi antes de ontem, algo no Instagram, não sei, eu não vou trazer a referência, a fonte perfeita, mas eu vi algo dizendo com relação à inteligência artificial e tudo mais, né, que futuramente a gente vai ter realmente ali robôs e inteligências artificiais que vão conseguir fazer com mais precisão até questões médicas, por exemplo, do que um ser humano, né? Mas não vai ter algo que vai ser diferente, que vai ser o relacionamento. Exatamente. Né? E a gente já sente isso, até quando a gente vai ser atendido no WhatsApp por um robô, a gente cai, que saco, um robô, a gente não cara. tem nem como explicar a situação. Aí ele fica, repete, escolhe um número, muito ruim, muito ruim. Mas isso é fantástico, porque a gente levar um grupo de profissionais, e queira Deus que o Senhor nos permita que a LifeShape se espalhe pelo Brasil inteiro nesse sentido, porque eu acredito que o grande despertamento da igreja para com o mundo, tirando essas caixinhas que nós estamos falando aqui, né, para que nós tenhamos futuros profissionais, jovens e futuros adultos que vão servir pessoas no amor de Cristo, eu creio que isso vai ter um resultado fantástico, né? E aí eu lanço uma pergunta: quais são as expectativas da LifeShape com relação a esse crescimento, essa expansão de maneira prática, além dos universitários? Porque vocês trabalham hoje no universitário para os profissionais do amanhã, né? Então, qual é a expectativa que vocês têm de como é que vai funcionar, vamos dizer assim, né? Qual a expectativa desse trabalho com relação ao futuro dessa galera que está passando por vocês hoje? Legal. Assim, a gente entende como organização que o tempo, né, de vida da galera ali não pode ser só o tempo que eles fazem parte do curso. Sim. Então, a ideia é que eles possam terminar, por exemplo, o programa de universitários, Life Shapers, que eles possam continuar caminhando com a gente dentro da área que ele escolheu executar na sua vida. Então, por exemplo, beleza, eu vou ser um profissional liberal, então agora eu vou fazer parte do programa de profissionais. Pô, sou vocacionado, quero ir para o Ministério Pastoral, então eu vou continuar aqui com a LifeShape no programa de pastores, na mentoria de pastores, entendeu? Porque a gente entendeu que nós conseguimos ofertar para além do programa de universitários. E um programa vai comunicar o outro, vai conversar com o outro. Então, a gente está muito ansioso de lançar logo, né, os nossos conteúdos online, para que a gente possa alcançar mais pessoas, de
trazer os alunos, que isso já é uma realidade que acontece, de alunos que formam e aí vêm trabalhar com a gente, entendeu? A gente tem, por exemplo, a Camila, a Isabela, que eram alunas, mas hoje estão trabalhando com a gente. A Camila cuida de toda a logística da LifeShape, a Isabela hoje é assistente do Weber, da turma 2, né? A gente está na turma 9, vai para a turma 9 agora. Então, assim, é muito legal a gente poder acompanhar de perto como os nossos alunos estão, a evolução deles, mas também deles entenderem que ali continua sendo a casa deles, entendeu? Então, assim, a gente tem evento, pô, aparece aluno da turma 1, da turma 2 para participar do evento, porque sabe da importância, é apaixonado pela organização, pela visão da organização, e isso é muito legal. Então, a nossa ideia é continuar levando e acompanhando todas as pessoas que fazem parte da LifeShape para além, para a vida, para que a gente possa continuar com... Deus deu um programa novo pra gente, ótimo. Como que a gente pode lançar isso para nossa galera e para a galera que ainda não conhece, sabe? Então, esse é o sonho que a gente tem. Vai continuar todo mundo em família. A gente não termina e não, se vira. Não, vamos continuar. Vamos continuar aqui. Né, trabalhando juntos. Não, legal, interessante. legal. E trazendo assim um pouco mais para a realidade da igreja local, né? Muitos líderes têm esse desafio da parte dos universitários. O que você poderia assim dar de dica sobre os maiores desafios e como que você enfrentou lá na PIB de Vitória, agora também acompanhando o pessoal da LifeShape? Legal. Talvez o maior desafio que a gente tem hoje é isso que você falou de forma bem pontual, é de tentar passar para a galera que a vida ela é um todo. Ela não pode ser separada por caixinhas, por bases, né? Ela é tudo. A nossa vida, ela contempla tudo. E se a gente diz, canta, escuta que Jesus é o nosso tudo, ele precisa estar em todas as coisas. Em todas as coisas. Então ele precisa estar nos meus relacionamentos, ele precisa estar na forma como eu congrego, na forma como eu estudo, na forma como eu lido com o dinheiro, na forma como... Enfim, ele precisa estar em tudo. Então, talvez a dificuldade que a gente tem como igreja local é passar isso para a galera, entende? E aí, o conteúdo é importante, a forma como você monta uma programação é super importante, mas a gente só vai conseguir ter plena mudança dentro dessas perspectivas se a gente começar a levar o discipulado mais a sério, assim. E aí não é inventar a roda, reinventar a roda, não é fazer... Não é nada de novo, pelo contrário. É fazer exatamente aquilo que Jesus fazia, sabe? No bom sentido, é perder tempo com pessoas, sabe? Pô, de novo, programação é muito importante. Eu acho massa. Se você me fala para fazer um acampamento agora, eu faço. Sou maluco pro acampamento. Acho massa demais. Vamos organizar uma aqui junto. Vamos virar a madrugada, passar um final de semana sem dormir e tal. Jéssica sabe, assim. Eu amo. Eu acho que ela não muito mais. Eu amo esse negócio. Não, ela gosta também. Eu amo esse negócio, cara. Mas assim, isso aqui pra mim é fundamental. Isso aqui pra mim muda a realidade, sabe? Então a gente tem um ministério focado em alcançar o coração da galera de inúmeras maneiras, mas eu acho que a responsabilidade principal do líder, do pastor de juventude, assim como o pastor sênior e tal, é pastorear. Não dá para ser pastor de eventos, não dá para ser pastor de cronograma, não. Você precisa ter cheiro de ovelha. Você precisa ter o seu ombro molhado pelas lágrimas da sua ovelha. Você precisa estar ali acompanhando. Você precisa ver como que está a vida do cidadão, da cidadã. Porque senão não rola. Então, a gente talvez mudar um pouco a chave dos nossos ministérios para que sejam ministérios mais relacionais do que ministérios de eventos, de programações e tal. De novo, pelo amor de Deus, gente, eu acho isso muito importante, tem que acontecer, a gente precisa fazer evento, culto e tal, eu acho massa. Mas o tempo de mesa, aquele tempo ali de discipulado, de comunhão, de estar perto, é fundamental. E é o que mais dá trabalho. É fundamental. Acho que é por isso que o pessoal não faz. Porque dá muito trabalho. Dá trabalho, você perde tempo, você vai perder dinheiro. Você envelhece, porque você vai se preocupar com os problemas. Demais, não é? Entendeu? Mas
você vai concordar comigo o quanto é prazeroso quando a gente dedica Nossa, tudo isso sim. e a gente vê a evolução da galera, né? A gente vê, né, a galera crescendo. Eu tive algumas experiências com relação a esses tempos de mesa com alguns lugares que eu passei, e poder desfrutar de... Cheguei num lugar, por exemplo, e eu vou contar uma experiência que eu passei numa igreja agora recente, né? Quando eu tava na Igreja Batista Esperança, lá em Colinas. Legal. E eu cheguei lá na igreja, a igreja é uma igreja que é relativamente... E eu vou falar isso tranquilamente ao vivo, porque a igreja, né, a gente já falou sobre isso. Mas era uma igreja que tinha relativamente um público bem mais velho e Aham. tinha uma atividade para pessoas sempre mais velhas, né? E aí eu cheguei na igreja, eu olhei e notei, era uma igreja de poucos membros, 30 membros, 35 membros, não uma igreja pequena, Uhum. né? Alguns amam igrejas grandes, eu sou apaixonado por igrejas pequenas. E quando eu cheguei lá, eu observei que tinha um grupo de adolescentes e jovens, né? Legal. E aí o desafio lá foi começar um trabalho com a juventude que não existia. Legal. E a gente começou aí eu comecei a fazer programações, mas ao mesmo tempo sentar, conversar e bater papo e sair pra uma coisa informal. E a mesma galera que eu cheguei na igreja no ano que eu estava lá, que simplesmente sentava, né, no culto ali e tudo mais, hoje é a mesma galera que auxilia o pastor que ficou, porque eu já Nossa. saí de lá e não estou mais lá, né? Então, assim, vale a pena. Às vezes Nossa, realmente é mais muito legal. trabalhoso e tudo mais, mas vale muito a pena quando você vê que aquele que você investiu tempo, ele agora tá investindo tempo em outro, Isso. né? Ao mesmo tempo que ele também tá servindo ao reino. Eu acho que meus olhos brilham quando eu vejo um jovem poder servir, Isso. né? Quando ele se entende como pertencente ao reino. Isso. Eu acho isso fantástico, né? Quando a gente coloca essa galera pra entender que, seja no profissional da vida dele, lá dentro da igreja, na vida cotidiana dele, ele é cristão e ele não precisa se esconder pra De isso, forma alguma. né? Ele é o todo que a gente acabou de comentar, né? Ele pode ser cristão no profissional, na universidade, na igreja, na família, e ele desfruta desse tempo. E ele só vai entender isso. Eu aprendi que a nossa galera só vai entender isso através de relacionamento, É isso. né? Relacionamento hoje é o que realmente, vamos dizer assim, precisa dominar os nossos ministérios, Sim. né? Seja eles em todos os âmbitos que nós estivermos, né? Mas eu não tenho muita experiência com pessoas ali mais adultas, mas pelo menos com a juventude que é hoje, vamos dizer assim, um pouquinho mais de experiência que eu tenho, embora ainda pouca experiência, mas o que mais tem sido efetivo tem sido relacionamento. Mas eu vou além, assim. Eu acho que em todos os ministérios da igreja, se a gente não tiver. Eu vou contar uma experiência que aconteceu numa igreja que eu fui líder. O pastor acabou se ausentando por algum motivo e falou: Olha, eu vou deixar você responsável, que eu preciso. Enfim. Aí eu precisei lidar nesse meio tempo com algumas questões que o pastor me deixou de demanda. E uma dessas questões foi dentro do Ministério de Homens da igreja. Então, Ministério de Homens, a galera mais velha que eu. Assim. E aí eu fui chamado para uma reunião para resolver um problema. E aí eu sentei e falei: irmãos, vamos lá, quem vai começar? Ah, fulano começa. Aí começou falando, depois o outro falou, depois o outro falou. E aí eu parei e falei assim: gente, o problema disso tudo aqui é um só. Você nunca comeu na casa dele, você nunca chamou ele para tomar um café. Então vocês estão lidando com problemas e questões que poderiam ser sanadas muito bem com 30 minutos de conversa. Fora daqui, fora de ambiente de igreja, fora de ministério, não. Só para você ver como que tá o coração dele, o que ele tá passando, o que é essa questão aqui. Então, para mim, cara, o discipulado, o tempo intencional, esse tempo vai para muito além do Ministério de Juventude, Ministério de Adolescente. Porque a galera tá se concentrando em muitas outras coisas, em programas, que eu acho legal, válido para cada realidade e tal. Mas tá esquecendo que às vezes tá esquecendo de como a gente fazia antes, né? Como os nossos antepassados, os pais da igreja faziam antes, como que Jesus lidava com seus discípulos, beleza. A gente vai estar aqui na multidão, mas vai ter a hora que a gente vai ter que separar e trocar uma ideia nós dois aqui. A gente vai estar aqui com todo mundo, mas aí eu vou precisar de vocês três comigo aqui para orar junto, que aí eu não consigo, entendeu? Então a gente tem esquecido um pouco disso. Então para mim vai para muito além do Ministério de Juventude. Em todas as Vai pra áreas da todas igreja, as da áreas. vida, né? Porque a gente tem concentrado muito na igreja como CNPJ e tem esquecido que a igreja ela é eterna, ela é a noiva, ela é eu, você, o irmãozinho de outra denominação. Então a gente tem esquecido disso.
de sair dessa questão organizacional, CNPJ, e voltar de fato à raiz de que nós somos o corpo de Cristo, sabe? Pastor, como que estava sendo lá na época que você estava pastoreando a juventude, essa questão de discipulado? Vocês tinham um discipulado lá, o senhor que cuidava de tudo, como é que funcionava? Então, nós tínhamos um grupo ministerial, uma galera que caminhava comigo no ministério. Que eu falei assim, gente, eu não vou conseguir fazer isso aqui sozinho, então eu vou precisar de vocês. E aí eu separei algumas áreas para lidar. Eu fui muito sincero, eu falei, ó, eu não posso me preocupar com que cor que vai ser o LED do culto, com quem vai ser a banda que vai tocar, porque senão eu vou deixar de fazer aquilo que eu nasci para fazer. Então a galera foi, entendeu, e aí a gente criou algumas áreas. Essas áreas eram responsáveis, então tinha o cara da mídia, tinha a pessoa que lidava com os relacionamentos da igreja, os visitantes e tal. Só que por trás desse grupo era focado nos relacionamentos. Então essa equipe ministerial focava nos relacionamentos, em agregar relacionamentos. E aí a ideia é que todo mundo discipulasse alguém. Então, fulano ia caminhar com um ciclano, você ia caminhar com não sei quem, e aí todo mundo, pra gente criar uma rede de discipulado. Assim. Aí falando agora do meu trabalho lá, gente, era, sei lá, 80% era café e conversa e trocar ideia e pastorear mesmo, entendeu? Relacionamento. Tem gente que fala, qual que é a parte mais difícil do ministério? Preparar a mensagem? Não, não é. Se você tiver uma vida devocional, de leitura bíblica, você consegue preparar uma mensagem tranquilo. Agora, a parte mais difícil é ter tempo para se relacionar. Não é fácil, mas é fundamental, entendeu? Então, a visão do ministério sempre foi essa. Ser um ministério que discipula, que mostre Jesus, que capacite os jovens e adolescentes para que eles possam ser Jesus onde eles estiverem, na sala de aula, lá no trabalho e tal. A minha ideia sempre foi essa, de potencializar a galera, para que o tempo ali de igreja, o tempo de congregar, o tempo de culto, seja um tempo de preparação. Mas o jogo mesmo acontece lá fora, entendeu? Então a gente sempre teve essa ideia de capacitar a galera para que a galera possa executar de fato, ser sal e luz fora do ambiente de igreja. E lá vocês tiveram algum trabalho específico, voltando para a ideia dos universitários, né, que a gente tem falado, tinha um trabalho específico com os universitários da igreja? A gente tinha muito universitário, né? Então a gente apoiava muito os movimentos que aconteciam nas universidades. Então a gente tinha muitas pessoas que faziam parte da juventude, mas que estavam, por exemplo, na liderança da CRU. Então a gente sempre apoiava esses movimentos. A gente sempre colocava à disposição a igreja para receber alguns encontros e tal. E a gente começou a fazer esse apoio de uma forma mais efetiva, entendeu? Vocês chegaram a receber o pessoal de lá e o pessoal vir congregar com vocês por ter esse envolvimento. Muita gente que vinha estudar, era de outras cidades, do interior e tal, acabava se concentrando na igreja porque conhecia fulano e fulano conhecia ciclano. Não tem igreja para congregar? Não, tem a minha igreja, vamos lá conhecer e tal. E aí chegava, conhecia, se relacionava com a galera e ficava assim, entendeu? E aí a PIB de Vitória, uma igreja fantástica. Então você já tinha um visitante chegando que era de uma universidade, que estava chegando de um lugar, já tinha um irmão que, sei lá, conhecia alguém que tinha uma casa para alugar. Pronto, já alugava, já resolvia metade do problema. Daqui a pouco a família vinha. Tem até 2 irmãos, né, fantásticos, o Gutierrez e o Henry, que eram da Bahia, não conheciam ninguém, e aí resolveram ir para a igreja, gostaram da igreja, frequentaram a igreja e estão lá até hoje. Então a família, quando vem visitar, vai para a igreja, fica lá e tal. Então, assim, a gente tem vários testemunhos de como o trabalho com juventude, mais especificamente com universitários, pode ser efetivo para transformar a vida das pessoas, mas também para não deixar com que essa galera se perca, vá para outros caminhos e tal. Mas a ideia é a intencionalidade e o acompanhamento dessa galera. Não sei se vocês chegaram a perceber, mas assim, tanto na faculdade, eu percebi que muitos colegas que estavam ali, eles realmente queriam uma oportunidade para ir para a igreja. Eu já tive amigos que muitas vezes se convidavam e eu ficava constrangida. Eu falei, nossa, velho, eu não pensei nisso. Podia ter convidado, né? Levei um tapa aqui na cara agora. Desse jeito, eu já tive amigos que se convidaram. Não, Samira, que dia tem culto a sua igreja para eu ir lá?
E eles realmente estão querendo uma oportunidade, eles estão Sim. carentes disso, Carentes. né? E aí quando você dá uma oportunidade dele poder estar na sua igreja, Pode mudar ou ter tudo. um culto ali dentro da universidade, né? Isso pode tudo, mudar tudo. tudo. A ideia é que, assim, cara, não criando, né, esse roteiro nós contra eles. Uhum. Mas eu não posso deixar de falar que tem uma agenda, que tem um cronograma, que há uma intencionalidade de desvirtuar a galera, de levar a galera para outros caminhos. Tem, isso é claro. Mas aí eu volto à pergunta: o que que a gente está fazendo, sabe? Qual é o movimento que a gente está fazendo? Porque, assim, diversas bandeiras estão sendo levantadas todos os dias. Todos os dias. Mas aí é mostrar pra galera que, cara, no evangelho você não precisa levantar bandeira nenhuma, entendeu? O que já foi levantado foi a cruz, foi levantada há muito tempo. Acabou. E é o suficiente. E é o suficiente, entendeu? Só que pra galera chegar nessa informação, qual é o movimento que a gente tá fazendo, sabe? Porque muitas vezes a galera chega cheio de dúvidas, cheio de questionamentos, cheio de questões. Quem é que vai apresentar a resposta primeiro? É o evangelho a partir da gente, da igreja local, ou é a Diversas galera. bandeiras que já tem. Exatamente. Quem é que vai responder primeiro? Porque com fé nós temos todas as respostas. Na palavra de Deus nós temos todas as respostas para absolutamente tudo. A Bíblia ela é completa. A gente não precisa de mais nada. Tudo já foi revelado. Mas como que a gente vai fazer para que a palavra de Deus chegue nessa galera? Quem é que vai responder isso, sabe? Então, é de fato alcançar essa galera porque eles estão sedentos. A questão é uma palavrinha que nós falamos, né, nessa discussão já, é a intencionalidade. Né? Intencionalidade. Quão intencional nós temos sido, né? Quão intencional nós precisamos ser, porque eles estão clamando, Sim. as pedras estão clamando, Sim. né? E as pessoas estão necessitando. Né? É claro que a gente vai ouvir, sim, pessoas que vão dizer não, pessoas que vão gritar em nossa cara, e enfim, né? Faz parte. Não está fora daquilo que já nos foi proposto como cristãos de Faz vivermos, parte. né? Mas quão intencional nós temos sido para que essa geração hoje, que está dentro das nossas universidades, elas consigam ter as respostas que elas tanto buscam. Isso. Né? Porque eu acredito que no coração do universitário o que mais se tem é perguntas. E aí é uma coisa muito fantástica que você falou agora. É quem vai responder primeiro, né? E às vezes nós temos sido negligentes em nos levantarmos para essas respostas. Isso. Né? Então nós precisamos realmente, isso é um ponto muito massa, é muito interessante a gente pensar. Nós precisamos estar preparados para responder quando formos questionados a respeito da nossa fé. E potencializar a nossa galera para isso. Para isso. Né? Para que Potencializar. porque eles estão lá. Exatamente. Né? Quem tá lá dentro pisando no chão 8 horas por dia ou até mais, muitas vezes, quem tem contato, quem tem relacionamento é eles. É não mostrar para eles que o campus universitário é uma Sodoma e Gomorra, mas é um campo universitário. Sim. Entendeu? E lá eles são os missionários. Eles estão ali a serviço do evangelho, como embaixadores do rei, como alguém que tem as respostas para as perguntas que a galera tá fazendo, entendeu? Então, nada melhor do que o universitário evangelizar um outro universitário. Exatamente. Entendeu? Ele tá ali, ele que tá no jogo. Então, assim, é potencializar a E nossa lá ele galera não pra é isso. só universitário, ele é cristão. Exato. Né? Porque a gente voltou para os pontos que nós falamos várias vezes, as Sim. caixinhas, né? Sim. Retirar a ideia de caixinhas e levar eles a entenderem que lá eles são servos e Servos. missionários e agentes do reino de Deus. É isso. Lá Sim, isso dentro. é tão importante que vários episódios que a gente gravou, a gente sempre acaba voltando no mesmo ponto. Intencionalidade, relacionamento discipulador, acompanhamento de perto, porque não dá pra trabalhar com juventude De outra forma. sem trabalhar com discipulado, De outra sem forma. ter vida na vida, sem conhecer a realidade da pessoa. E a gente muitas vezes se impressiona, né? Porque a gente chega e vê ali a juventude e imagina, ai, que legal, massa essa galera. E aí quando você vai viver junto com eles, você fala, nossa, o buraco é muito Bem, mais bem, embaixo, bem. Mas é mesmo. não é? Massa. E não tem outra forma de conhecer. Sim. Mas eu acho que caminhando pro final, né, a gente... Ricardo, deixa uma palavra, primeiro, pros líderes de juventude, sejam eles pastores, né, focados nisso. O que que eles precisam, né, qual a visão que eles precisam ter dentro disso, né, dos nossos líderes, para que eles consigam desenvolver dentro das suas igrejas locais essa realidade universitária. E também para os universitários, né, que precisam se entender como não pertencentes a várias caixinhas, mas como um todo. Sim. Né? Deixe algo para esses dois grupos que estão nos escutando, né, e estão nos assistindo.
Muito bem. Pastores, líderes, meu irmão, minha irmã, eu acho que você precisa focar principalmente nisso que a gente falou, referência e relacionamento. Você precisa ser referencial para essa galera e você precisa ter relacionamento com essa galera, porque senão não vai rolar. Vai ser só um tempo de manutenção, não vai ser um relacionamento de fato efetivo. Que Deus abençoe você, seu ministério, que Deus te dê unção, ideias e possibilidades para você alcançar o coração dessa galera. E você, universitário, meu amigo, minha amiga, que Deus te abençoe aí onde você está e que Ele derrame sobre você sabedoria e discernimento, para que você possa entender que você não é apenas um aluno, né, um RA, não, você é um missionário aonde você está. Deus tem cuidado da sua vida, Deus tem te dado milagres diários e que você precisa fazer, testemunhar com seus colegas, com a galera da faculdade, o que Deus tem feito na sua vida. E aí você vai conseguir entender que você pode muito mais, não pelo seu poder, mas pelo poder do Espírito Santo que habita em você. Então, que Deus te abençoe aí nesse campo missionário, nesse campus universitário, e que a gente possa colher bons testemunhos depois das intervenções que Deus fez em você e através de você. Isso aí. Ricardo, muito obrigada. A gente fica muito que feliz com a agradeço. sua Obrigado. participação aqui no podcast. Sempre que quiser, nós estamos de portas abertas para te receber aqui no Tocantins. Legal. E oramos para que Deus abençoe seu ministério Amém. lá na Life Shape, Amém. que seja uma bênção tudo que você estiver fazendo por lá. Amém, amém. Muito obrigado por todo o conhecimento, né? Nos passado aqui, eu creio que a galera que vai nos assistir, que vai nos escutar, né? Isso vai aquecer os seus corações, né? Para Com poder... certeza. aqueles que ainda não têm, vão fazer, vão desenvolver, vão focar, vão orar, para que Amém. Deus dê estratégias, para que Deus mostre aquilo que precisa ser feito, focando aí. Nós não precisamos reinventar a roda, É isso. né? Cristo nos ensinou relacionamento, né? Intencionalidade, comunhão, olho no olho, vida na vida. Vida na vida. Para que essa geração possa conhecer Cristo através das nossas vidas. Muito obrigado, Ricardo. Tamo junto, Né? gente. O Ricardo tá aqui pro nosso Conjubato 2025 e aí ele vai estar dando uma oficina muito especial. Se você não veio, você vai perder, né, Lembra aquilo que tá que no Deus... futuro. Isso, eu estou no É. futuro, já aconteceu. Se você não veio, você já perdeu, Perdeu. me perdoe. Você já perdeu, porque nós estamos já projetando o futuro aqui. Mas que Deus abençoe sua vida, Ricardo, que Deus Amém. continue cuidando do seu ministério, da sua Amém. família. Obrigado, Tá bom? amigos. E estamos aqui, né, nesse Tocantins, continuando aquilo que Deus tem para as Amém. nossas Isso vidas aí. aqui nesse lugar. Conta com a gente da Life Shape, tá? A gente tá aqui para servir Amém. a vocês, a igreja local. Se quiser conhecer um pouco mais dos nossos projetos, acessa lá nas redes sociais, nosso site. Deixa Entra em aí, o contato arroba comigo. seu da Life Shape. Meu arroba é Ricardo Benevenuto R e o da Life Shape é arroba Life Shape Brasil. E se você quiser especificamente do programa de universitários é arroba Life Shapers com S, que você vai conseguir ver todos os nossos programas, tudo que está acontecendo. E, bom, a gente está à disposição para servir vocês. Fantástico. Pessoal, compartilha esse episódio com o pessoal da sua igreja, para eles aprenderem um pouco mais sobre esse programa de universitário. Então, já encaminha. Se você ainda não tá seguindo o perfil, ó. Também o perfil Nosso da canal. Jubato, arroba Somos Jubato no Instagram, e o canal da Jubato aqui no YouTube. É isso, vai estar tudo descrito lá embaixo também, o Instagram da galera, né, da Life Shape, do aí. Ricardo, tá bom? Deus abençoe e até a próxima semana.